Capítulo 15. Das infrações. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo inciso 19 deste Código. Parágrafo único. Revogado. Artigo 162. Dirigir veículo. Inciso 1º, sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Infração gravíssima. Penalidade: multa 3 vezes. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 2º, com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração gravíssima. Penalidade: multa 3 vezes. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 3º, com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração gravíssima. Penalidade: multa 2 vezes. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 5º, com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 6º, sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Infração: as mesmas previstas no artigo anterior. Penalidade: as mesmas previstas no artigo anterior. Medida administrativa: a mesma prevista no inciso 3º do artigo anterior. Artigo 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Infração: as mesmas previstas nos incisos do artigo 162. Penalidade: as mesmas previstas no artigo 162. Medida administrativa: a mesma prevista no inciso 3º do artigo 162. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade: multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima. Penalidade: multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 165-B. Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou I sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido.
Lei 14.071 de 2020. Infração gravíssima. Penalidade, multa, 5 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASC de resultado negativo em novo exame. Lei 14.071 de 2020. Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Lei. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. Artigo 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Infração leve. Penalidade, multa. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos. Infração gravíssima. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 171. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 173. Disputar corrida. Infração gravíssima. Penalidade, multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração gravíssima. Penalidade, multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo 1º. As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração gravíssima. Penalidade, multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Inciso 1º de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Inciso 2º de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. Inciso 3º de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia.
Inciso 4 de adotar providências para remover o veículo de local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. 5º, de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Infração gravíssima. Penalidade, multa, 5 vezes, e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Artigo 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 178. Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo de local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Inciso 1º em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 2º nas demais vias. Infração leve. Penalidade, multa. Artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 181. Estacionar o veículo. Inciso 1º nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 2º afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração leve. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 3º afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 4º em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 5º, na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 6º, junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados. Conforme especificação do CONTRAN. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 7º, nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Infração leve. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 8º no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 9º, onde houver guia de calçada, meio fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 10 impedindo a movimentação de outro veículo. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 11 ao lado de outro veículo em fila dupla. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 12. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 13. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 14 nos viadutos, pontes e túneis. Infração grave.
penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 15 na contramão de direção. Infração, média. Penalidade, multa. Inciso 16 em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 17, em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado. Infração, grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 18 em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, placa, proibido estacionar. Infração, média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 19 em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, placa, proibido parar e estacionar. Infração, grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 20 nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Parágrafo 2º no caso previsto no inciso 16, é proibido abandonar o calço de segurança na via. Artigo 182. Parar o veículo. Inciso 1º nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração, média. Penalidade, multa. Inciso 2º afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração, leve. Penalidade, multa. Inciso 3º afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro. Infração, média. Penalidade, multa. Inciso 4º em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração, leve. Penalidade, multa. 5º, na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento. Infração, grave. Penalidade, multa. 6º, no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização. Infração, leve. Penalidade, multa. 7º, na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração, média. Penalidade, multa. Inciso 8º nos viadutos, pontes e túneis. Infração, média. Penalidade, multa. 9º, na contramão de direção. Infração, média. Penalidade, multa. Inciso 10 em local e horário proibidos especificamente pela sinalização, placa, proibido parar. Infração, média. Penalidade, multa. Inciso 11 sobre ciclovia ou ciclofaixa. Infração, grave. Penalidade, multa. Artigo 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 184. Transitar com o veículo. Inciso 1º na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita. Infração, leve. Penalidade, multa. Inciso 2º na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Infração, grave. Penalidade, multa. Inciso 3º na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente. Infração, gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. Inciso 1º na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Inciso 2º nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte. Infração, média. Penalidade, multa.
Artigo 186. Transitar pela contramão de direção em: inciso 1º, vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Infração grave. Penalidade: multa. Inciso 2º, vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Artigo 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Inciso 1º, para todos os tipos de veículos. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Artigo 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Infração grave. Penalidade: multa. Artigo 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Artigo 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo. Infração grave. Penalidade: multa. Artigo 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 3 vezes. Artigo 194. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Infração grave. Penalidade: multa. Artigo 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Infração grave. Penalidade: multa. Artigo 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. Infração grave. Penalidade: multa. Artigo 197. Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 198. Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 200. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. Gravíssima. Penalidade: multa. Artigo 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta. Infração média.
Penalidade, multa. Artigo 202. Ultrapassar outro veículo. Inciso 1º pelo acostamento. Inciso 2º em interseções e passagens de nível. Infração, gravíssima. Penalidade, multa, 5 vezes. Artigo 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo. Inciso 1º nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente. Inciso 2º nas faixas de pedestre. Inciso 3º nas pontes, viadutos ou túneis. Inciso 4º parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação. 5º, onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos ou postos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Infração, gravíssima. Penalidade, multa, 5 vezes. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Artigo 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para a operação de retorno. Infração, grave. Penalidade, multa. Artigo 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. Infração, leve. Penalidade, multa. Artigo 206. Executar operação de retorno. Inciso 1º em locais proibidos pela sinalização. Inciso 2º nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis. Inciso 3º passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados. Inciso 4º nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal. 5º, com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 207. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. Infração, grave. Penalidade, multa. Artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no artigo 44-A deste Código. Lei 14.071 de 2020. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio. Infração, grave. Penalidade, multa. Artigo 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial. Infração, gravíssima. Penalidade, multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados. Infração, grave. Penalidade, multa. Artigo 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada. Inciso 1º por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas, desfiles e outros. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Inciso 2º por agrupamento de veículos, como cortejos, formações militares e outros. Infração, grave. Penalidade, multa. Artigo 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado. Inciso 1º que se encontre na faixa a ele destinada. Inciso 2º que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Inciso 3º portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. Infração, gravíssima.
penalidade, multa. Inciso 4. Quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada. 5. Que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo. Infração grave. Penalidade, multa.